Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 18 de março de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão do sistema de debate. Temos 5 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos. Os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrônio está presente. Estou começando com os trabalhos com o processo de Cervejaria Petrópolis, é um recurso ordinário. Relator Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da patrona. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Perfeito. Então eu vou editar, logo que eu editar, daí eu leio o relatório e abro a oportunidade para a patrona fazer a sustentação oral. Só um segundo. Só mais um segundo. Bem, o voto está registrado, então vou proceder à leitura do relatório. Só um segundinho mais. Bem, a autuada, hora recorrente, ela sofreu a lavratura do auto de infração. Aqui eu reproduzo, obviamente, as acusações fiscais, que são duas. E aí eu digo, a acusação fiscal contida no item 1 diz respeito à falta de pagamento de ICMS, operações próprias, em face de erro na aplicação da alíquota do imposto estadual, tendo em vista incorreta classificação fiscal das... Tá vendo alguma interferência de um som? Eu não sei se vocês também estão sentindo. Sim, só um momento. Melhor, agora está perfeito. Então, a acusação fiscal contida no item 1 diz respeito à falta de pagamento de ICMS, operações próprias, em face de erro na aplicação da alíquota do imposto estadual, tendo em vista a incorreta classificação fiscal das mercadorias comercializadas na NCM 22060090, com consideração da alíquota de 18% no cálculo do imposto. De acordo com o trabalho fiscal, as mercadorias deveriam ser classificadas na NCM 2208-9000, com alíquota de 25%, nos termos do artigo 55, inciso 2º do Regulamento de São Paulo. E o item 2 é praticamente o mesmo, só que aqui diz respeito a ICMS-ST, né, operações próprias. Também a mesma discussão em relação às mesmas NCMs que deveriam ser aplicadas. Eu vou, então, abrir para a sustentação oral da patrona, e aí eu especifico melhor a questão, até para linkar mais com o meu posicionamento nesse voto. Então, fica à vontade, a patrona, para a sustentação oral em 15 minutos. Bom dia, nobres conselheiros. Conforme exposto no relatório, foi lavrado auto de infração em face do contribuinte sobre a suposta alegação de utilizar a alíquota de 18% incorretamente
sobre as bebidas mistas, entendendo o fisco paulista a aplicação de 25% por classificar na NCM 22089000. Ocorre que a classificação dessa NCM, ela não deve prosperar pelas seguintes razões. O contribuinte, ele classifica as bebidas Blue Spirit e Cabaret Ice, ambas com 5% de teor alcoólico, pela NCM 22060090. Para a correta classificação dos produtos acima, deve ser observada a regra 2B, regra 3A e regra 3B das regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado previstas no decreto que aprova a tabela de IPI. Conforme tabela, a aplicação para bebida fermentada, que é o caso do contribuinte, conforme foi comprovado pela forma e laudo, pela fórmula e pelos laudos autos, é NCM 22060090, uma vez que o ingrediente de maior relevância é o saquê. A NCM 2208 envolve bebidas como aguardente, licor, gin, rum, não tendo em suas composições saquê, sendo uma bebida fermentada diferente da NCM 2206. Nessa mesma linha, nós temos a orientação contida nas notas explicativas do sistema NESH para a posição 2206, tendo em vista que o saquê é o ingrediente de maior relevância nos produtos objetos da presente atuação. Inclusive, reconhece a autoridade fiscal que a classificação é definida pelo órgão federal, seguindo este contribuinte a legislação por ela fornecida. Dizer que o produto deve ser classificado pelo NCM que abrange a vodka está em total contradição com as regras estipuladas na tabela que prevê e aprova o IPI, que tem os seguintes dizeres. Vou passar a dizer eles. Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos condicionados para venda retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra 3A, classificam-se pela matéria ou artigos que lhe confiram a característica essencial, quando for possível realizar essa determinação. Ou seja, no presente caso, o produto essencial é o saquê e não a vodka, conforme é muito claro na composição do produto e laudos apresentados. Quanto aos juros, destaca-se o entendimento pacífico deste tribunal, visto a previsão da súmula 10, dando juros superiores à Selic, e no tocante à multa dessa confiscatória, tendo em vista que a auditoria busca receber 2 vezes o ICMS, ultrapassando do 20% definido pelos superiores tribunais. Diante do exposto, considerando que o ingrediente de maior relevância nas bebidas cabareais e Blue Spirit Ice é o saquê, requer o provimento do recurso ordinário. Sem mais, conselheiros, obrigado. Agradeço ao doutor Ianca pela objetividade. Doutor Eduardo. Tá, então, dando sequência ao meu voto, foi trazida então essa celeuma, né? O fisco entende que se aplica uma posição, né, fiscal específica. Vou resumir, o número, né, seria o 2208, enquanto o contribuinte entende que é 2206 da NCM. No sentido da fiscalização, as mercadorias deveriam ser classificadas na NCM 2208-9000, com alíquota de 25%, conforme o 55, inciso 2 do Regulamento do Semestre de São Paulo. A celeuma decorre da divergência de interpretação entre fisco e contribuinte quanto à aplicação da NCM para as bebidas comercializadas pela recorrente. No caso, as bebidas denominadas Cabaret Ice e Blue Spirit Ice. Isso porque, enquanto o trabalho fiscal sustenta a consideração da NCM 2208, simplificar o número da NCM, e cuja implicação fiscal é a alíquota de 25% na saída das mercadorias, a recorrente, por sua vez, defende a NCM 2206, que resulta na alíquota de 18%. A decisão recorrida acompanha o entendimento adotado pelo trabalho fiscal ao externar, sinteticamente, o desacerto da consideração da posição NCM 2206, uma vez que esta posição descreve tão somente algumas bebidas fermentadas, exemplo, cidra, perada, hidromel, saquê,
2, misturas de bebidas fermentadas. E 3, misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas. Pelo fato das bebidas comercializadas pela recorrente apresentarem em sua composição, entre outros, as presenças de bebida fermentada, saquê, em conjunto com bebida destilada, vodka e cachaça, não se enquadrariam na posição 2206, por envolverem misturas de bebidas ambas alcoólicas. O entendimento fazendário se baseia na solução de consulta COSIT 98035, folhas tais, e que utiliza a classificação dada pela posição 2208 da NCM por se tratar de mistura de bebidas alcoólicas, destilada e fermentada, e cujo produto decorrente não constaria das posições do capítulo 22, demandando, assim, o enquadramento da posição 2208, e cujo texto traz a descrição: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas. Bebida espirituosa é bebida destilada. Não se questiona a comercialização de produtos resultantes da mistura entre bebidas alcoólicas, fermentada e destilada. Isso porque o produto Cabaré Ice apresenta a seguinte composição, e aí eu trago toda a composição, mas o que nos interessa é a presença do saquê, que é bebida fermentada, e da vodka, que é destilada, sendo que o saquê tem ali uma quantidade de 57%, né, em comparação aos outros ingredientes, componentes da bebida Cabaré Ice. Por sua vez, o produto Blue Spirit Ice é assim composto. E aí a gente vê a presença do saquê fermentado, além das bebidas destiladas vodka e cachaça, né? No cabaré não tem a cachaça, nesse tem. E aí a quantidade do saquê é de 55,57% em relação aos outros componentes da bebida. Em suma, os produtos comercializados pela recorrente resultam, entre outros, de misturas das bebidas alcoólicas saquê e vodka, Cabaré Ice, e saquê, vodka e cachaça, Blue Spirit. Aparentemente, não haveria como enquadrar os produtos em exame na posição NCM 2206, alíquota 18%, tendo em vista a descrição apenas de mistura de bebida alcoólica com bebida não alcoólica. Da mesma forma, o texto contido na posição da NCM 2208 tão somente descreve aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas, o que significa dizer que não enuncia expressamente a inclusão de produtos, fruto da mistura de bebidas alcoólicas, na referida classificação fiscal. Não há, portanto, posição na NCM que descreva textualmente a mistura de bebidas alcoólicas, como parece ser o caso vertente, para a consequente classificação fiscal. Em cenário como esse, em que em um primeiro momento haveria a possibilidade de classificação em mais de uma posição, no caso concreto, nas posições 2206 e 2208, a regra contida nas regras, aqui ficou um pouco redundante, mas tudo bem, nas regras 3 e 3A das regras gerais para interpretação do sistema harmonizado, prevista no decreto que aprova a TIP, que determina que prevalecerá a posição mais específica em detrimento da mais genérica nos seguintes termos. Aí eu vou ler. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições, a classificação deverá efetuar-se da forma seguinte. Aí vem o 3A. A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Digo eu. A mesma regra vislumbra hipótese em que cada posição se refere a apenas uma parte da matéria que constitui um produto misturado. Nessa situação, parte da norma contida na regra 3A estabelece que ambas as posições são igualmente específicas. Então, aqui eu leio parte da 3A. Todavia, quando duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas de um produto misturado, tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos, como igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria. Digo, esse cenário se perfaz no caso concreto, porque, enquanto a posição NCM 2208
trata de uma parte do produto misturado, Cabaret Ice e Blue Spirit Ice, ou seja, de bebida destilada, a posição NCM 2206, da mesma forma, diz respeito a outra parte do produto misturado, isto é, bebida fermentada. Nesse contexto, aplica-se a regra 3B, que determina a classificação fiscal que confere a característica essencial do produto. Então, aí, o que diz a 3B? Os produtos misturados, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra 3A, classificam-se pela matéria que lhes confira a característica essencial. Aí digo, em controvérsia, a predominância da bebida fermentada, saquê, na composição do Cabaret Ice, 57%, e do Blue Spirit Ice, 55,57%, o que requer, em conformidade com o que dispõe a regra 3B, o enquadramento dos mencionados produtos na posição 2206.0090, entre aspas, outras. Trata-se, reitere-se, de posição fiscal relacionada a bebidas fermentadas, como é o caso do saquê, e que, por sua vez, prevalece, isto é, integra maior percentagem na composição das bebidas comercializadas pela recorrente. Para que não remaneça a dúvida, reproduzo as posições 220600, 22060010 e 22060090, esta última em que se enquadram o Cabaret Ice e o Blue Spirit Ice. Então, no 220600 é mencionado outras bebidas fermentadas, e aí, exemplificativamente, entre outras, consta o saquê, né? As bebidas fermentadas com não alcoólicas, e aí você tem no 22060010 a cidra, e aí no 22060090 outras, em que se enquadra as bebidas vendidas, comercializadas pela recorrente. Desrespeitará a regra 3B o equivocado enquadramento dos produtos em comento na subposição NCM 2208, porquanto guarda relação apenas com bebidas destiladas, aguardente, licor, gin, rum, bebidas espirituosas. Considerando em conteste prevalência, maior quantidade da bebida saquê em relação às bebidas destiladas, vodka e cachaça, que igualmente fazem parte dos produtos fornecidos pela recorrente, revela a fragilidade assertiva, desprovida de juridicidade, de que a adição de volume significativo de vodka nas referidas bebidas fundamentaria a classificação fiscal distinta da pretendida pela recorrente. A inequívoca inferioridade da quantidade de bebida destilada, vodka, ou, se preferir, a inconteste superioridade de quantidade de bebida fermentada, saquê, dos produtos em análise, é elemento decisivo para a classificação fiscal, na hipótese a posição NCM 2206, nos moldes da regra 3B. Dessume o correto expediente adotado pela recorrente, com aplicação das alíquotas de 18% sobre a base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST. Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ordinário para cancelar o presente auto de infração, tendo em vista a insubsistência das acusações fiscais nele contidas. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Tabir. Obrigado, presidente. Parabenizo o doutor Eduardo pelo voto. Realmente, nós colocamos na nossa manifestação, e está desde o início do processo, existe resposta da Receita Federal, especificamente a consulta da COSIT, que também foi citada pelo relator, e que ela é muito específica para exatamente esse produto, né? Então, na emenda, ela já fala bebida mistura gaseificada do tipo ICE, a própria, que é a que nós estamos aqui considerando, né? Indo para a resposta da consulta da Receita Federal, que é quem tem competência para analisar esse tipo de caso, ela diz, textualmente, note-se que a bebida em exame não encontra a subposição com texto que a contemple de forma específica. Sendo assim, por força da RG 16, sua classificação recai na subposição 220890, e não possui desdobramentos em item e subitem. Portanto, sua classificação fiscal se dá no 220890, né?
Vale também olhar o item 10 dessa mesma resposta da COSIT. Vale destacar que entre os ingredientes da bebida tem 2 destilados, alcoólico simples de cana, né, a cachaça e aguardente, e uma bebida fermentada saquê, ou seja, é exatamente o mesmo tipo de produto e, portanto, a representação entende que seria a classificação correta que foi adotada pelo fisco, né? Embora tenha essa profunda análise pelo doutor Eduardo, a gente ainda mantém a nossa posição, especialmente baseado na resposta na COSIT, né, essa solução consulta que é de maio de 22. Aliás, doutor Tabi, bem, Eduardo, como é um processo um pouco diferente assim, né? Eu nunca tive tempo para refletir sobre o assunto, então vou solicitar vistas, né, para analisar melhor a questão. Então, doutora Ianca, o processo sairá em vista para mim, né? Eu voltarei oportunamente. Agradeço a sua presença. Certo, obrigada, conselheiros. Tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Obrigada. Obrigado, bom dia. Deu tudo certo, doutor Rafael? Agora sim, Ok. estamos aqui. Então, passar para o processo de Unilever, Brasil Industrial Limitada, recurso misto de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Doutora Tabir, gostaria que fizesse o registro da sua presença, doutora Tabir? Não é necessário, não, Inácio. Obrigado. Não é necessário. Muito bem. É um recurso ordinário, recurso de ofício, com adesão para o VPDTJ2, que julgou parcialmente procedente o AIM. Os itens 1, 3, 4 e 6 foram objeto de confissão e retratado do débito fiscal, remanescendo as seguintes acusações fiscais: acreditar-se indevidamente ICMS por meio da escrituração de conhecimento de transporte vinculados a operações não tributadas de remessa, retorno e armazenagem. Item 2 do AIM. Acreditar-se indevidamente ICMS devido à aquisição de ativo permanente não relacionado diretamente com o setor de industrialização do estabelecimento. Verificou-se o crédito regular em operações de entrada de bens considerados como ativo imobilizado nas contas tais e quais: obras em andamento, máquinas e equipamentos do livro fiscal FDSAP, mas destinado ao uso e consumo do estabelecimento, já que são utilizados para manutenção e reparo de equipamentos e instalações. A adição primeira instância julgou improcedente o item 2 e procedente o item 5 do AIM. A doutora imputação fiscal ofertou parecer propugnando o provimento de recurso de ofício. O contribuinte apresentou contra-razões, requerendo a manutenção da decisão no que tange a improcedência da autuação fiscal no seu item 2. Inconformado com a decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, alegando em síntese que as mercadorias autuadas dão direito ao crédito CMS. E, por fim, requer a improcedência da autuação fiscal. A doutora imputação fiscal manifestou-se pelo não provimento de recurso ordinário. Esse relatório, doutora Vanessa, fique à vontade de realizar a sustentação oral. Obrigada, relator. Bom dia, ilustres jogadores. Os recursos em análise na presente sessão discutem apenas os itens 2 e 5 da autuação fiscal, sendo o item 2 objeto do recurso de ofício e o item 5 objeto do recurso ordinário do contribuinte. E, brevemente, no que concerne ao item 2, cuja decisão proferida acertadamente reconheceu a improcedência da acusação contida no item 2 e a extinção do ICMS imputado no auto de infração e a respectiva multa, pugna pela manutenção da decisão proferida, onde houve fundamentação detalhada sobre a forma como o sujeito passivo comprovou que se creditou de operações onde havia tributação. Por outro lado, a fundamentação utilizada no parecer do recurso de ofício se presta a apresentar dispositivo que afasta o direito ao creditamento de operações isentas ou não tributadas e pretende aplicá-lo à hipótese que fala sobre redução da base de cálculo, situação que não se assemelha ao fato previsto, demonstrando uma confusão de conceitos no tocante ao artigo 34 do anexo 2 do regulamento do ICMS e do dispositivo no item 4 da decisão normativa CAT número 1 de 2001. Além disso, novamente não foram rebatidas pela dota fiscalização as provas trazidas pelo contribuinte, tendo em vista que o contribuinte comprovou por amostragem que os produtos constantes do demonstrativo 2, que acompanha o auto de infração, que os CTS ali elencados
bem como as notas fiscais relacionadas dizem respeito a operações não tributadas de remessa e retorno de armazenagem. Em síntese, o produto objeto do transporte foi objeto de posterior operação de saída tributada, ou seja, as operações de venda destes produtos que saem da indústria para o atacado, de modo que é perfeitamente aplicável ao caso o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 66 do regulamento do ICMS. Importante observar que o parágrafo 3º do artigo 66 prevê uma exceção à regra de vedação ao crédito de ICMS, especialmente naqueles casos relacionados com saídas isentas ou não tributadas. Prevê que, se comprovado que a mercadoria tenha ficado sujeita ao imposto em posterior operação ou tenha sido empregada em processo de industrialização do qual resulte produto cuja saída de sujeito ao imposto, se sujeite ao imposto, como ocorre no caso dos autos, em que os produtos terão posterior saída tributada na venda, pode o estabelecimento creditar-se do imposto relativo ao serviço, no caso, as operações de frete, na proporção quantitativa das operações tributadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão proferida no tocante ao item 2 da autuação fiscal. Relativamente ao item 5, onde o contribuinte é recorrente em recurso ordinário, também em síntese, a glosa diz respeito a créditos de ICMS relacionados com a aquisição de ativo permanente, supostamente não relacionado com o processo de industrialização, mas, no entendimento da dota fiscalização, destinados ao uso e consumo do próprio estabelecimento, já que são utilizados para manutenção e reparos de equipamento e instalações, que foi como foi mencionado na autuação fiscal. De modo que a decisão proferida foi no sentido da manutenção da autuação quanto a este item. Em que pese o respeito pela decisão proferida, esse entendimento merece ser revisto nesse ponto, dado que as mercadorias elencadas pela fiscalização são diretamente empregadas no processo produtivo ou compõem o ativo imobilizado do contribuinte, ora recorrente, motivo pelo qual conferem direito ao crédito de ICMS. Nesse sentido, o contribuinte se vale da Lei Complementar 87 de 96, que iniciou o debate acerca da possibilidade de creditamento do ICMS em relação aos produtos essenciais utilizados para a realização da atividade econômica do estabelecimento contribuinte, esses denominados como insumos, pois ainda que empregados no processo industrial ou comercial não integram o produto final. O artigo 20 da referida lei impõe como requisito ao creditamento do ICMS a exigência de que os insumos sejam vinculados à atividade essencial do estabelecimento. Entretanto, não exige que tais insumos componham o produto final ou ainda que se integrem ao produto fabril. Sendo esses os fatos, o contribuinte apresentou laudo técnico de engenharia com a descrição pormenorizada da empresa, a comprovação detalhada do processo produtivo e dos itens que são utilizados expressamente em sua planta industrial. Neste laudo, são descritos o layout das instalações e feitas considerações sobre a planta industrial, o maquinário que integra as linhas de produção, a manutenção periódica destes equipamentos e, finalmente, o detalhamento de todos os insumos que compõem o processo produtivo do contribuinte. Nesse aspecto, o contribuinte pretendeu que a fiscalização refizesse o trabalho fiscal, tomando por base as premissas apresentadas no laudo de engenharia, já juntado aos autos, dado que o profissional engenheiro de produção reúne o conhecimento necessário para distinguir o que é essencial ao processo produtivo, que compõe o ativo imobilizado e o que corresponde a mero uso e consumo do estabelecimento autuado. Observa-se que a fiscalização entendeu como indevido creditamento sobre a aquisição de peças de reposição de linha produtiva da empresa. Estes bens tratados na autuação não são destinados ao uso e consumo da empresa, mas são insumos operacionais, essencialmente ligados à consecução de seu objeto social. Veja-se que não podem ser autuados os bens que se caracterizam como peças de reposição do maquinário da indústria, diante da necessidade de sua reposição recorrente, posto que são desgastados constantemente durante o processo produtivo do contribuinte, atendendo ao requisito em questão. Grande parte dos itens que foram considerados como bens de uso e consumo pela fiscalização são utilizados para a reposição de peças desgastadas, sendo certo, portanto, que foram erroneamente autuados pela fiscalização. Nesse sentido, diferente do quanto fundamentado também na decisão proferida, a jurisprudência pátria é pacífica para reconhecer o direito da tomada de créditos de ICMS sobre bens de tal natureza. Nos casos apontados, observa-se que as peças de reposição têm o condão de manter o maquinário responsável pela produção das mercadorias da empresa em pleno funcionamento. Embora a decisão recorrida tenha sido no sentido de que o laudo teria força probante para modificar o trabalho fiscal, tomando por base as métricas e critérios expostos ao longo do laudo, foram destacados diversos itens que podem ser classificados como peças de reparo e manutenção, especificamente na fábrica autuada, passíveis de gerar creditamento.
de modo que fica evidenciado que a maior parte das peças elencadas pela fiscalização, como de uso e consumo, em realidade foram identificadas pelo senhor perito como peças essenciais do processo produtivo. Em análise feita de forma fundamentada, pautada em métricas e normas regulamentares do setor, de modo que não pode ser desconsiderada por este douto juízo, em prol de análise feita pela fiscalização sem qualquer descrição de função das mercadorias ou explicação acerca da fundamentação para desenquadrá-las como insumos do processo produtivo. Agora, no tocante às peças de laboratório, a fiscalização autuou cilindros, cilindros de envase e cilindros de medição, os quais são classificados como equipamentos do laboratório na mesma linha de ativo imobilizado. Como se sabe, conforme o CPC 27, o ativo imobilizado consiste em um item tangível cuja utilização deva ocorrer por mais de um período, ou seja, 1 ano, descrição perfeitamente adequada ao se pensar no uso de cilindros em um laboratório. Ademais, a Lei 6.404 de 76, em seu artigo 179, determina que só são ativos imobilizados os bens destinados à manutenção das atividades da companhia ou que sejam usados para este fim. Outro conceito perfeitamente aplicável aos cilindros em laboratório, principalmente no contexto de uma grande indústria de desodorante, aerosóis e produtos de higiene pessoal e íntima, cujos testes químicos e de formulação das mercadorias são essenciais ao desenvolvimento seguro dos produtos para os consumidores. No mesmo sentido, todos os demais itens autuados descritos no demonstrativo 5, que compõem o auto de infração relativamente ao item 5 e que não podem ser classificados como ferramentas ou peças de reposição em laboratório, podem ser classificados como itens que compõem um ativo imobilizado, motivo pelo qual o contribuinte pugna pela reforma da decisão recorrida no tocante ao item 5 da autuação fiscal. Obrigada. Agradeço, doutora Vanessa. Vou passar meu voto. Inicialmente, aprecio o recurso de ofício. Observe que as operações são objeto da autoinflação, não só as eventuais e posteriores operações tributadas com redução de base de cálculo previsto no artigo 34, anexo 2 do regulamento. Oferta relativa a essas eventuais e posteriores operações tributadas com redução de base de cálculo confere direito ao crédito proporcional nos termos do artigo 63, parágrafo 3º do regulamento. No entanto, as operações ocorridas e que são objeto da autoinflação não são tributadas, remessa e retorno de armazenagem, nos termos do artigo 7º, inciso 1 e 3 do regulamento, sem expressa disposição contrária à vedação do crédito. Assim, com razão, o fisco quanto ao entendimento da vedação do crédito nos termos do inciso 3 do artigo 66 do regulamento. Observe que, no caso, a saída subsequente remessa com destino à armazém geral, retorno ao estabelecimento depositante, ao serviço de transporte tomado, é não tributado, artigo 7º, inciso 1 e 3 do regulamento. Assim, não há direito ao crédito como exposto. Então, destaque com esse do provimento cujo... Desculpe, fazer uma pequena correção. Destaque com esse do parcial provimento de recurso de ofício para estabelecer integralmente esse do item 2 do AIN. Quanto ao recurso ordinário, passo por meu entendimento. A recorrente alega que as mercadorias que são objeto de autoinflação podem ser enquadradas em seguintes classificações: peças de reparo e manutenção, ativo imobilizado, ferramentas e itens de laboratório. Conforme o demonstrativo de folha 104, as referidas mercadorias foram tratadas como ativo imobilizado patuada, registrando-as no CIAP, controle de crédito semestre ou ativo permanente. A legislação de semestre não assegurou direito à adoção do modelo de crédito financeiro para fazer valer a não cumulatividade de semestre em toda e qualquer hipótese. Nesse sentido, cito o processo RE 447-470 do STF, relatoria ministro Joaquim Barbosa. O artigo 66 do regulamento estabelece que, salvo disposição contrária, haverá do crédito relativo à mercadoria entrada ou adquirida, bem como o serviço tomado, para uso e consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não foi utilizada na comercialização, ou a que não foi empregada para integração do produto, ou para consumo no respectivo processo de utilização ou produção rural, ou ainda a prestação de serviço sujeito a imposto. O posicionamento da Câmara sobre esse título, no processo RT 5.884.937/2010, acerca do direito ao crédito, é: o critério da essencialidade não tem supedâneo legal para fim de reconhecer o direito ao crédito CMS. Assim, a despeito do laudo trazido pelo autuado, que objetiva demonstrar a essencialidade e relevância das mercadorias para fim de admissão do direito ao crédito CMS, tal critério não é suficiente, como acima exposto, sendo necessário o atendimento de outros requisitos. Por conseguinte, não sendo acolhida a tese adotada no referido laudo, ele não é suficiente para comprovar o direito ao crédito do imposto pretendido pelo autuado. Quanto às peças de reposição e manutenção, o STF, no RE 195894, relator ministro Marco Aurélio, expôs:
A ótica é imprópria em se tratando de materiais tais como peças de reposição de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e o que despendia a manutenção destes, inclusive com a frota de veículos para transporte da mercadoria a clientes. Daí a impertinência pretender se lançar o tributo pago na aquisição desses materiais como crédito. Assim, a aquisição de peças e partes de reposição não gera direito ao crédito CMS. Observa aí no entendimento exposto na resposta à consulta 38 e 39 de 2014 quanto a peças e partes classificadas como ativo. Por outro lado, peças e partes de uso específico e vida útil comum, muitas vezes na compra de certos equipamentos de porte, as empresas adquirem no mesmo momento uma série de peças ou conjuntos importantes, vitais no seu funcionamento, normalmente produzidos e montados pelo próprio fornecedor do equipamento. Essas peças sobressalentes são de uso específico para tal equipamento e necessárias para que o equipamento não fique paralisado por longo tempo no caso de substituição. Nesse caso, tais peças devem ser classificadas no ativo imobilizado e, na verdade, têm vida útil do próprio equipamento. Dessa forma, são corrigidas monetariamente e depreciadas com base similar do equipamento correspondente, mesmo não sendo usadas. Deste modo, as peças e partes, para terem sido consideradas como bens do ativo imobilizado e também conferir direito ao crédito, devem ter vida útil do próprio equipamento, sendo corrigidas monetariamente e depreciadas com base similar ao do equipamento correspondente, mesmo não sendo usadas. E no caso dos autos, isso não ocorre, uma vez são adquiridas separadamente e possuem vida útil própria, diversa do equipamento. Observe-se ainda que os bens devem ser utilizados diretamente no desenvolvimento da atividade produtiva, no caso, fabricação de sabões e detergentes sintéticos. Nesse sentido, expor a resposta à consulta 133/19/2016. Entretanto, cabe esclarecer que o crédito CMS cobrar na aquisição de bens destinados a integrar o ativo imobilizado, conforme previsto na Lei Complementar 87/96, somente será admitido caso os respectivos bens, nos termos dispostos na edição normativa CAT 2 de 2000 e no item 3.3 da edição normativa CAT 1 de 2001, sejam utilizados direto e exclusivamente no desenvolvimento da atividade do adquirente, sendo caracterizados exclusivamente como móveis, nos termos do disposto no artigo 82 do Código Civil 2002, e não percam essa condição mesmo após sua integração ao ativo imobilizado do estabelecimento. Portanto, o crédito CMS não é admitido para todos os bens destinados a integrar o ativo imobilizado, mas somente aqueles que atendam cumulativamente às condições descritas nos itens 3.1 e 3.2 dessa resposta. No caso dos autos, os itens de laboratório não são utilizados diretamente, exclusivamente na fabricação de sabões e detergentes sintéticos, como exposto pela autuada, abre aspas, é onde são desenvolvidas novas ideias, testadas hipóteses e criada inovação tecnológica que garante alto desempenho dos produtos. Quanto às ferramentas expostas à consulta tributária 2.2682 de 2014, exposto. Quanto às ferramentas, visto tratar de mercadorias adquiridas para uso e consumo do próprio estabelecimento, também não tem direito ao crédito. Ainda observe que as ferramentas listadas no laudo não são de uso exclusivo no processo produtivo, fabricação de sabões e detergentes sintéticos da autuada, como exposto refiro à resposta à consulta 133/19/2016, pois podem ser utilizados para diversos fins. Alicates, chaves, arem, biela, broca, combinada, estrela, grifo, inglesa, teste, cálculos de aço, carrinho de ferramenta, chave de bloqueio de operação e cadeados, cordas, escadas, instrumento de medição, lanterna, limitador de torque, martelo, marreta, medidor de grandezas elétricas, paquímetro. As demais mercadorias, segundo o autuado, são basicamente peças que compõem o sistema informatizado da empresa, integrando máquinas e computadores, que no laudo, abre aspas, compõem o processo produtivo, automação, infraestrutura, tecnologia, impressão e sistema de segurança contra incêndio. As folhas 1040 e 1042 são listadas mercadorias que integrariam o grupo. No entanto, não vislumbram todas as áreas demonstrativas do fisco, o que demonstra que o laudo não se volta para as mercadorias específicas do auto de infração. Assim, cabia a recorrente indicar quais específicas mercadorias não genéricas para enquadrar nesse grupo que compõe a agência fiscal contida no referido demonstrativo de folha 105 a 324, e especificamente apresentar razões para o recolhimento de sua pretensão. Ainda a recorrente limita-se a informar que essas mercadorias serão identificadas por exclusão. Abre aspas, entende-se que todos os demais itens autuados, descrito no demonstrativo 5, que compõem a autofração, e que não podem ser classificadas como ferramentas, peça de reposição e laboratório, podem ser classificadas como itens que compõem ativo imobilizado. Ou seja, poderiam ser até outras que não listaram pelo laudo, no referido tópico que adota 11 grupos de mercadorias ao invés dos 4 grupos expostos no recurso originário. O vice-doutor Antônio Augusto Pereira de Carvalho expôs o seguinte entendimento do processo RT2, 270/99.
contribuinte que junta aos autos mais de uma centena de documentos, raspa-se o identificar em cada um desses documentos os dados que lhe forem favoráveis, proceder a maculada análise da natureza técnica, conjunto desses dados e, finalmente, cotejar de maneira circunstanciada os seus resultados e conclusões aos trazidos pela fiscalização. O julgador não é patrono do contribuinte nem assistência técnica, motivo pelo qual não lhe cabe pesquisar nos autos, dentre mais de uma centena de documentos, os dados que lhe poderiam, em tese, ser favoráveis a ela. Assim, não cabe a esse julgador pesquisar quais mecanismos que comporiam o referido grupo, considerado pela autuada, nem fazer relações favoráveis contra a requerente. Ademais, o sistema de segurança contra incêndio não é utilizado direto exclusivamente no desenvolvimento da atividade de fabricação de sabões e detergente sintético, uma vez que destina-se a todo o edifício da autuada. Então, destaque não é a pretensão requerente e, pelo exposto, conheço, né, com o seu ordinário. Só um momento que eu vou fazer uma pequena correção de digitação. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. 9 inscritos, vou encerrar os debates. Desculpe, doutor Eduardo. Presidente, em razão da peculiaridade do caso, né, os diferentes bens envolvidos, eu gostaria de pedir vista para analisar com calma e devolver o processo com celeridade. Ok. Então, vistas concedidas ao doutor Eduardo. Muito bem, vista concedida. Doutora Vanessa, então o processo será em vista para o doutor Eduardo Soares de Mello e votará oportunamente. Agradeço pela doutora Vanessa. Bom dia. Acredito que congelou a imagem da doutora Vanessa. Passar para o próximo processo. Processo de Agriquem do Brasil S.A., recurso ordinário, é de minha relatoria, houve solicitação de vistas pelo doutor Eduardo Soares de Mello. Só vou editar o voto, aí eu já leio, presidente. Já é possível. Bem, o voto foi editado. Posso proceder à leitura, presidente? Pode sim, doutor Eduardo. Só faz uma pequena lembrança do caso dos autos. Você vai lembrar o caso dos autos, é isso? Pode ser. Vou fazer a pequena, Tá bom, tá, rápida entendi. síntese, só para a gente Perfeito. relembrar. Tá? Perfeito. Então, Bem, eu era um aguardo. recurso ordinário, eram duas acusações fiscais, deixar de pagar ICMS por emissão de escritório fiscais eletrônicos referente a operações tributárias como não tributárias isentas. E segunda acusação, deixar de pagar ICMS próprio por emissão de notas fiscais eletrônicas referentes a tributários com redução indevida à base de cálculo. Houve recurso ordinário, foi alegado o seguinte: nulidade de ação recorrida, nulidade de lançamento por ofensa ao princípio da busca da verdade material,
correta classificação dos produtos comerciais pré-recorrente e correta utilização da isenção e base de cálculo. No meu voto, em relação à alegação de unidade da lição recorrida, entendi que não existe razão à recorrente. Relativamente à preliminar de nulidade de lançamento por ofensa ao princípio busca verdade material, entendi que a matéria se confunde com o mérito. Só um momentinho. Ok. Entendi que a matéria se confunde com o mérito, e então seria apreciado com mérito. No mérito, eu expus o seguinte entendimento. Conforme folhas tais e quais, o fundamento do lançamento é o entendimento que os produtos que são objeto de autoflação adjuvantes não estão abrangidos pela isenção prevista no artigo 41, inciso 1, anexo 1, e na redução de cálculo prevista no artigo 9, inciso 1, anexo 2, ambos do regulamento. Disse ainda que em controvérsia que os produtos são classificados como adjuvantes, que é insumo agrícola, e não há questionamento quanto à destinação exclusiva ao uso da agricultura, pecuária, apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura ou sericultura, como condicionam os artigos 41, inciso 1, anexo 1, e artigo 9, inciso 2, inciso 1, anexo 2, ambos do regulamento. Disse ainda, como verificar se o adjuvante está incluído nos benefícios concedidos pelas normas acima. O termo adjuvante é técnico, não jurídico, como exposto no ato número 104 de 2017 do mapa trazido pelo autuado. Os produtos adjuvantes continuam classificados como insumos agrícolas, tendo em vista serem utilizados dessa forma, estando definidos no inciso 2 do artigo 1º do Decreto 40/74 de 2002. Deste modo, os adjuvantes são classificados como insumos agrícolas e são definidos no inciso 2, artigo 1º do Decreto 40/74 de 2002. Adjuvante, produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar sua aplicação. Embora seja classificado como insumo agrícola, nem todo insumo agrícola causa o benefício do artigo 41, inciso 1, anexo 1, e artigo 9, inciso 1, anexo 2, ambos do regulamento. Por essas normas indicam expressamente quais produtos são beneficiados. A recorrente alega que os produtos que são objeto de autoflação seriam adjuvante espalhante e adjuvante espalhante adesivo. As respostas à consulta trazidas pelo autuado referem-se a produtos hipoteticamente adesivos espalhantes que estão previstos na norma acima transcritas, assim não necessariamente aproveita a recorrente. Em seu recurso original, o autuado traz informações sobre os produtos, principalmente que esses produtos possuem diversas funções. Assim, os produtos possuem mais de uma função, como reconhecido pelo autuado em seu recurso. O AFR autuante não refuta que os produtos possam ter função espalhante, já está escrito acima, assim a matéria não depende de prova. De fato, como exposto pelo auditor fiscal autuante, o questionamento é o tratamento tributário de um produto que tenha várias funções, e cada uma dessas funções de tratamento tributário distinto, quando avaliadas individualmente, no caso, quando a norma prevê benefício em questão para apenas funções de espalhante adesivo. Note-se que o artigo 41, inciso 1, anexo 1, e artigo 9, inciso 1, anexo 2, ambos do regulamento, em suas redações originais, utilizavam o termo espalhante adesivo e não espalhante, adesivo. O espalhante adesivo é produto específico, tanto que dispensa a autorização do mapa, item 5 do ato 108, 2017 do mapa, posterior ao ato 104, 2017, indicado pela recorrente. Ainda o decreto 40/74 de 2002, a que faz referência ao ato 104, 2017, indicado pela recorrente, seu anexo 3 segrega a classe de uso do espalhante adesivo dos adjuvantes. Assim, pelas normas técnicas, o espalhante adesivo é produto específico, portanto, na interpretação literal, somente para ele foram concedidos benefícios fiscais, ou seja, apenas para os produtos caracterizados exclusivamente como espalhantes adesivos. Na dicção atual das normas, pelo sentido acima exposto, diversamente pretendido pela autuada, entendo que deva ser empregada a mesma acepção, ou seja, o benefício alcança apenas os produtos caracterizados exclusivamente como espalhantes ou adesivos. Nesse sentido, referido às normas, nunca utilizaram o termo do gênero adjuvante, ou seja, especificar expressamente quais produtos que poderiam ser beneficiados. Observe-se que os adjuvantes possuem efeito espalhante, como consta do material técnico de apoio, folhas 1148. No entanto, como dito, as normas não abrangem todos os adjuvantes, pois não se utilizou deste termo, mesmo que possa ter efeito espalhante, caso contrário, e diversamente que consta expresso nas normas, para todos os adjuvantes serem aplicados os benefícios fiscais. Nos casos altos, como acima descrito, os produtos não são caracterizados exclusivamente como espalhantes ou adesivos, uma vez que possuem outras funções. Na transcrição de decisão judicial citada pela autuada, não consta qual produto tratado e nem
que ele teria outras propriedades além de espalhante / adesivo. Então, destaque não acolher a pretensão recorrente e conhecer ninguém pelo muito curso ordinário. É assim que eu votei. Doutor Eduardo? Bem, proceder à leitura do voto. Em sessão de julgamento realizada perante esta colenda da Câmara, o ilustre juiz relator, de quem adota o bem elaborado relatório, conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o auto lavrado. Aí eu sintetizo aqui as acusações, que foram já lidas pelo presidente dessa Câmara. Acompanhe o ilustre juiz relator quanto à apreciação do mérito e à apresentação das razões de decidir na decisão recorrida, além de corroborar o entendimento de que, diferente do que apregou a recorrente, discussão que requer análise do conjunto probatório, trata-se de matéria que se resolve da interpretação da legislação tributária. Não reconheço destarte nulidade da decisão recorrida, assim como palmilho postura do ilustre juiz relator, que não vislumbra a nulidade do lançamento de ofício, afastando de forma fundamentada a assertiva da recorrente de que houver a mitigação do princípio da verdade material. Não obstante o pormenorizado voto elaborado pelo ilustre juiz relator, discordo data vênia do mesmo no mérito, pelos motivos fáticos e jurídicos expendidos a seguir. Tenho para mim que os insumos agropecuários adjuvantes, comercializados pela recorrente, estão abarcados pela isenção, assim como pela redução da base de cálculo do ICMS previstas, respectivamente, no artigo 41.1, anexo 1 e 9.1, anexo 2, ambos do RICMES. Explico. Não se questiona no processo a classificação dos produtos comercializados como adjuvantes, assim como não levantou celeuma a multifuncionalidade dos mesmos. A discussão orbita quanto ao tratamento tributário, isenção e redução de base de cálculo de ICMS de um lado, ou regular tributação do outro, a ser dispensado aos insumos agrícolas adjuvantes multifuncionais, ou seja, que apresentam funções além da de espalhante e que são fornecidos pela recorrente aos seus clientes. As normas em exame tratam da desoneração tributária, total e parcial, nos seguintes termos. Aí reproduzo, então, 41.1 e o 9.1. Anote-se que os adjuvantes configuram insumos agrícolas nos termos do item 4 do ato 104/2017 do MAPA, bem como na definição constante do artigo 1º, 2, do decreto 4074 de 2002. Produto utilizado em mistura com produtos formulados para melhorar a sua aplicação. Diferente da vênia do que externa o trabalho fiscal e a decisão recorrida, penso que os benefícios fiscais em enfoque, isenção e redução da base de cálculo, albergam, além dos produtos caracterizados exclusivamente como espalhantes ou adesivos, aqueles adjuvantes que revelam ainda outras funções, além da função espalhante. É irrelevante, sob o aspecto jurídico, a ausência de menção em lei ao termo adjuvante, simplesmente porque este consiste em nomenclatura genérica, ao passo que o vocábulo espalhante diz respeito à nomenclatura específica. Adjuvantes consistem em categoria genérica de produto e que são classificados de acordo com a sua funcionalidade, exemplo, espalhante, adesivo, etc. Basta que o produto apresente uma das funcionalidades descritas no ordenamento jurídico para a fruição do benefício fiscal, até porque não há limitação em norma ao produto que revele mais de uma funcionalidade, além daquela descrita na lei. As respostas às consultas 27702 de 2023 e 26289 de 2002, exaradas pela Cefaz de São Paulo, aproveitam a recorrente, porquanto, assim como ocorre com os produtos franchise e Liberati, por ela comercializadas, o óleo mineral agrícola, objeto das mencionadas consultas, igualmente é multifuncional. Para ser mais preciso, apresenta as funções de espalhante e umectante, exatamente as mesmas do produto franchise, fornecidos aos clientes da recorrente. Pesquisa na internet, mais especificamente em sites de players da recorrente, demonstra a multifuncionalidade do óleo mineral agrícola. Como exemplo, a seguinte informação contida no endereço eletrônico da pessoa jurídica Cadium, cadium.com.br. E aí eu trago
reproduzo aqui parte da informação contida nesse endereço eletrônico que diz, né, menciona que o óleo mineral espalhante agrícola, ele tem a função aqui no caso específico de umectação, espalhamento e penetrabilidade nos tecidos vegetais, ou seja, na superfície ali da planta, né? Como se não bastasse, quisera o legislador infraconstitucional restringir a isenção e a redução da base de cálculo do ICMS, ele seria então realmente claro no texto legal ao realmente limitar a desoneração tributária, total e parcial, de forma expressa, aos adjuvantes, e aí eu destaco, exclusivamente espalhantes. Igualmente restringiria os referidos benefícios fiscais, caso de fato assim pretendesse, externando a exclusão aos adjuvantes, e aí eu também destaco, multifuncionais. Não foi, contudo, o que ocorreu, o que reforça a correção da interpretação legal e do procedimento adotado pela recorrente, consubstanciado na aplicação dos artigos 41.1 e 9.1 do RICMES nas operações mercantis por ela realizadas. Finalmente, reconheceria legitimidade da acusação fiscal que demonstrasse a não existência da função espalhante em cada um dos seguintes produtos comercializados pela recorrente: Fluifex, Liberate, Freeway, Supa Complete, Supa Oil, Fluil, BPH, Unifomer e Maxi Cover. Em face do exposto, em que pese o bem elaborado voto proferido pelo ilustre relator, conheço do provimento ao recurso ordinário para cancelar o presente auto de infração, tendo em vista a insubsistência das acusações fiscais nele contidas. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Os votos estão registrados. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerro a votação, em votação dividida, prevaleceu o meu voto. Então, o recurso ordinário de Agriquem do Brasil S.A. foi conhecido e não provido. Agradeço, presidente, doutora Carolina. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Passar processo de Aeroagrícola Chapadão Limitada, recurso ordinário, relator do Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Carlos, apresenta os autos. Obrigado, presidente. O auto é composto de uma infração. Contribuinte acima identificado, enquadrado no regime periódico de apuração, deixou de pagar por meio de guia de recolhimento especial no valor de tanto nos meses de julho de 2019, novembro de 2019, agosto de 2020, outubro de 2020, novembro de 2020, abril de 2021, junho de 2021, agosto, outubro de 21, abril de 22, maio de 22, outubro de 22, fevereiro de 23, maio de 23, agosto de 23, outubro de 23 e dezembro de 23, fevereiro de 24 e maio de 24, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de bens importados do exterior, partes e peças de avião, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. O contribuinte recolheu o imposto por meio de guia de recolhimento especial com a utilização de cópias com a devida base de cálculo reduzida, de forma que a carga tributária resultasse em 4% com base no artigo 1º, anexo 2 do RICMES. Entretanto, o benefício fiscal das importações de partes e peças de aviões são previstas no inciso 12 do referido artigo 1º, partes e peças, matérias-primas, acessórios e componentes separados para a fabricação dos produtos que tratam do inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6
9, 10, 11 e 13 na importação por empresas nacionais de indústria aeronáutica e seus fornecedores nacionais. Inconformada, a empresa apresentou defesa, ajuizou o mandado de seguranças, mas até o presente momento, em todas essas ações, não houve a concessão da segurança. Decisão de primeira instância foi procedente para manter o auto de infração. Inconformada, ela entrou com recurso ordinário. Houve pedido de sustentação oral, como não houve o comparecimento do patrono, e viemos com a representação fiscal, prognou pelo não provimento do recurso ordinário. Vou direto ao voto. A recorrente efetivamente recolheu os impostos a menor por meio de guia de recolhimento especial, com a utilização indevida da base de cálculo reduzida, de forma que a carga tributária resultasse em 4%, com base no artigo 1 do anexo 2 do RICMS, e alega que possui direito líquido e certo no recolhimento do ICMS na alíquota de 4%, com fundamento no artigo 1º, anexo 2, bem como os incisos 11 e 12 da linha 3, parágrafo 1º e 2º do RICMS. Ora, de acordo com o caput do artigo 1º, anexo 2 do RICMS, somente operações internas ou interestaduais fazem jus à redução da base de cálculo do imposto, e o inciso 11 explicita as partes, peças, matérias-primas, acessórios ou componentes de produtos que beneficiam dessa redução da base de cálculo nas operações internas ou interestaduais. Por outro lado, o inciso 12 do referido artigo 1º amplia o alcance da redução da base de cálculo para operações com partes e peças, matérias-primas, acessórios ou componentes separados para a fabricação dos produtos que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 13, na importação por empresas nacionais da indústria aeronáutica e seus fornecedores nacionais. Essas partes, peças, matérias-primas, acessórios ou componentes, separados para a fabricação dos produtos indicados nos incisos, também terão redução na base de cálculo. No entanto, tais produtos devem ter a finalidade de serem empregados na fabricação dos produtos indicados nos tais incisos. Desculpa. Neste contexto, para obtenção da redução da base de cálculo, tais produtos devem ser importados por empresas nacionais da indústria aeronáutica e seus fornecedores nacionais. No entanto, as provas que a recorrente carreou para os autos comprovam que as partes e peças importadas são da aeronáutica e destinadas ao conserto e manutenção dos aviões utilizados pela recorrente na sua atividade. Ou seja, produtos importados pela recorrente não são por ela utilizados na fabricação de outros produtos, e a recorrente não faz parte da indústria aeronáutica. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 1º do anexo 2 do RICMS não autoriza a ampliação da redução da base de cálculo para outras importações, além da prevista no inciso 12 do mencionado dispositivo legal, fazendo cair por terra o argumento da recorrente que possui direito líquido e certo em recolhimento com alíquota de 4%. Ao contrário do que alega a recorrente, não pode ser classificado como oficina reparadora de aeronave, esse que não possui KNAI de oficinas de aeronaves, mas sim de prestação de serviço aéreo de pulverização agrícola e adquiriu mercadorias de uso e consumo conforme apontam as notas fiscais e as declarações de importação, indicam expressamente que as mercadorias importadas seriam utilizadas nas aeronaves da propriedade da própria recorrente. No tocante às decisões judiciais explicitadas pela recorrente, entendo que essas não são suficientes para afastar a aplicação da legislação da regência, devido ao efeito apenas interpartes de tais decisões judiciais e da inexistência de súmulas vinculantes e decisões definitivas, e na hipótese não afetando o presente trabalho fiscal, nos termos dispõe do artigo 28 da Lei 3.457, de 2009, em verbis, da qual eu transcrevo. Também não lhe socorre também os argumentos de que possui registro na ANAC e ter sido citado pelo ato CONTEP e ICMS, pois para a fruição do benefício fiscal são irrelevantes qualquer tipo de registro da ANAC ou citação do ato CONTEP e ICMS. Ante essa exposto, com o recurso de ofício e do recurso ordinário, e nego nesse provimento, mantendo a íntegra da decisão em certo julgamento de defesa que julgou procedente o auto de infração. Só fiquei em dúvida, doutor. Não, presidente, não, é só o recurso ordinário, tem recurso de ofício não, eu preciso editar. Okay. Desculpa, presidente, tá? Você pode editar para mim, por favor? Desculpa, presidente, eu acho que pegou o final aqui, só que eu acabei colando e... Não, tá certo.
Tá? Como ainda não foi feito o registro, já dá para você pode modificar você mesmo, doutor Carlos. Ok, presidente. Pronto, presidente. Espera aí só um minutinho. Então, assim, ó, a disposta acima dos coisas do recurso ordinário, nega o provimento, mantendo a decisão da primeira providenciária de julgamento que julgou procedente o auto de fração. Assim como eu voto, presidente. Ok, obrigado. Só pedir para fazer o registro. Já está registrado, presidente. Ok. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Aeroagrícola Chapadão Limitada foi conhecido e não provido. Processo de Força Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos e Serviços Limitada. É recurso de ofício, relator doutor Eduardo Soares de Mello. Só vou editar o voto, presidente. Aí eu procedo a leitura. Ok. Bem, voto registrado. Proceder à leitura. Ok. Aqui a acusação fiscal é desrespeito, tá? Aí eu estou lendo já meu voto depois que eu transcrevo a acusação fiscal. A acusação fiscal é desrespeito, portanto, a falta de pagamento de CMS por emissão de notas fiscais de saída relacionadas a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota. Referidas operações mercantis se referem a saídas internas tributadas indevidamente com a alíquota de 4%, aplicável a operações interestaduais com produtos com conteúdo importado, quando a alíquota correta a ser aplicada seria interna de 18%, com a redução de base de cálculo prevista na cláusula 1ª, inciso 2, do convênio ICMS 52 de 91, resultando na carga tributária equivalente a 8,80%. A recorrente, Fazenda Pública do Estado de São Paulo, se insurge em relação à parte da decisão recorrida que reconheceu a decadência do prazo fazendário para a constituição de parte do crédito tributário, mais especificamente, a operação mercantil representada na nota 000003090. E aí eu coloquei um pouco acima no meu voto que não houve apresentação de recurso ordinário e tampouco de contrarrazões ao recurso de ofício por parte da autuada, ou seja, a discussão aqui fica adstrita a essa decadência parcial. Afirma a recorrente, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, sinteticamente, a existência de notificação de medida preparatória indispensável ao lançamento, de sorte a afastar a contagem do artigo 150, parágrafo 4º do CTN para o caso vertente. Sustenta a aplicação do 173.1 do CTN, considerando a contagem de 5 anos da medida preparatória indispensável ao lançamento. Nesse sentido, tendo em vista o registro da nota fiscal 3090, em 14 de agosto de 2019, e a aplicação do 173 do CTN,
a lavratura, em 15 de agosto de 24, teria atendido ao prazo legal de 5 anos. Isso porque o início de contagem do prazo decadencial ocorreu em 1º de janeiro de 2020, com seu fim em 1º de janeiro de 25. A pretensão da recorrente não merece data vênia acolhida. Depende de livro fiscal próprio da recorrida, folha 62 do processo, o registro, em 14 de agosto de 2019, da saída da nota fiscal 3090. Por se tratar de CMS, ou seja, de tributo, cujo lançamento está sujeito a homologação, inclusive tácita, considera-se a contagem do prazo decadencial de 5 anos prevista no 154 do CTN, com início em 14 de agosto de 2019, momento da ocorrência do fato gerador, e término em 14 de agosto de 2024. Levando em conta a notificação à recorrida da lavratura do auto em 15 de agosto de 24, folha 102 e 103, operou-se a decadência do prazo para a constituição do crédito tributário atinente à operação mercantil representada na nota 3090. Anote-se que o registro da saída de mercadoria, operação mercantil, no livro fiscal, consiste em atividade passível de homologação pela administração pública, nos termos do artigo 150 do CTN, competindo-lhe o conhecimento da mesma atividade. Pondero que, de longa data, este egrégio tribunal já sinalizava que o parágrafo único do artigo 173 do CTN milita em favor do contribuinte, de modo que o prazo decadencial não há que ser estendido com a sua contagem a partir de medida preparatória ao lançamento. É o que dessume de voto proferido pelo juiz José Roberto Rosa, reproduzido parcialmente a seguir. Eu vou ler porque é curto o trecho que eu reproduzo. O objetivo do parágrafo único do 173 do CTN é proteção ao contribuinte, no sentido de que, se o fisco já antecipa a medida preparatória antes do primeiro dia do exercício seguinte, o prazo decadencial já começa a fluir, e não para elastecer o prazo da decadencial a partir de uma medida preparatória. Palmilhando pela mesma trilha, a colei da Câmara Superior deste egrégio tribunal considerou a aplicação da regra em comento, 173, parágrafo único, apenas em proteção ao contribuinte, nos seguintes termos. E aí a parte que interessa é o seguinte: tal regra visa preservar o contribuinte e não ampliar o prazo decadencial a favor do fisco. A Câmara Superior firmou entendimento quanto à possibilidade de aplicação do parágrafo único do 173, tão somente aos casos regidos pelo próprio artigo 173, situação em que não se enquadra o caso concreto, dada a aplicação de 154 do mesmo diploma normativo. Referida Corte esclareceu no mesmo julgado que, nos moldes do aludido dispositivo legal, parágrafo único do 173, a notificação de medida preparatória após iniciado o prazo decadencial sequer interfere na sua contagem. Apenas haverá interferência no início de contagem quando realizada em momento anterior ao dies a quo, a saber, e aí eu reproduzo também esse julgado. Tecidas essas considerações, conheço e nego o provimento ao recurso de ofício. Em face do exposto, conheço e nego o provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida que houve por bem reconhecer a decadência do prazo fazendário para a constituição de parte do crédito tributário. É assim como voto, presidente. Sem som. Doutor Eduardo, só tinha um item aqui que eu fiquei em dúvida, só um momento. Eu só fiquei bem no final do seu voto, Eduardo, no antepenúltimo parágrafo, a aplicação do parágrafo único do artigo 173 só é possível nos casos regidos pelo próprio artigo 173, tá? Aí, continuando, improvido o recurso da Fazenda contra os débitos ocorridos em 1986. Tá conseguindo ler? Tá sem som. Tá sem som. Eduardo está sem som, Eduardo. Oi, pronto. Pode prosseguir, presidente. Então, só no finalzinho do seu voto, no antepenúltimo parágrafo, no meio desse parágrafo está escrito assim, né? No caso dos autos, a notificação expedida depois de iniciado o prazo decadencial e nada nele interfere.
improvido recurso da Fazenda quanto aos débitos incorridos em 1986. Senhor presidente, creio que nesse caso o que faltou mesmo foi o final das aspas aqui, porque é a citação uma Ah, tá. jurisprudência, né? É uma aspa, né? Então Eu acho que está achei faltando só uma aspa no final ali. porque Esse Tá. aí eu é lendo o assim, voto parece desse um texto processo. inteiro. Né? Essa é uma decisão que eu Tá. trago, mas eu só Tá, para. entendi, tá. É uma decisão, uma citação, ok. Não, tudo bem. Eu só gostaria de Tudo bem. mencionar nesse caso em particular que é interessante que a lavratura foi no dia 14 de agosto, Sim, né, que seria o dia da nota fiscal. E a intimação para o contribuinte, né, a cientificação dele foi no dia 15, né, tá, que seria o 154. Então, só essa menção mesmo. tá certo. Bem, a a Câmara Superior, nas infrações de falta de pagamento, em geral, tem aplicado o artigo 150 para o quarto mesmo, né? Então não vou divergir. O voto será registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O recurso de ofício da Cefaz no processo de Força Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamento e Serviço Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então podemos encerrar a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do dia 18 de maio de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria para o Jailson encerrar a gravação. Encerrado, presidente.